Comigo aqui no estúdio, o polêmico autor da emenda da charrete. Eu pensei que era o Wagner Freitas, mas não, é o vereador Edmilson Souza do PSOL. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Agradecer a oportunidade de falar aqui. O Pedro foi a primeira pessoa que nos ligou quando a polêmica estava instalado e mesmo tendo uma opinião já formada sobre o assunto, mas como bom jornalismo prega, né? Ouvindo aí todas as partes. Obrigado. Eu já ouvi a representante dos defensores da causa animal, a doutora Daniela Souza. Vereador, por que o senhor mexeu nesse vespeiro aí? Primeiro, Pedro, eu acho que nós temos que fazer algumas correções aqui. Existe aí nas redes sociais um linchamento promovido por conta dessa polêmica de muita gente sem conhecer primeiro a cidade de Guarulhos e sem conhecer do que é a nossa alteração. Inclusive uma pessoa me ligou dizendo, pô, mas você propôs e tal. Eu falei, você leu o que eu propus? Não, mas é para voltar a transportar com charretes. Eu falei, não está escrito isso lá. O texto da lei que a gente propõe, a primeira parte diz, é proibido o uso de animais para a condução de veículos de tração animal para o transporte de carga. Primeira parte. O que nós estamos regularizando é uma situação, primeiro deixando claro, Pedro, a diferença entre charrete e carroça. Me mandaram, o Douglas Maggi me mandou uma mensagem nesse sentido. Tem muita gente confundindo o que é charrete e o que é carroça. Carroça nós não defendemos, nós não somos favoráveis, porque carroça é aquilo que vai carregar material de construção, que vai carregar móveis, que vai carregar entulho, que vai carregar tudo isso. Nós somos contra, o animal não pode passar por isso, porque vai haver um sobrepeso. Concordo plenamente. E qual que é a diferença? A charrete, a construção dela é diferente. A charrete, ela tem, inclusive, um estrado na parte de baixo, que se duas pessoas ficarem em pé ali, corre o risco dela afundar, porque é feito numa estrutura mais leve apenas para transportar pessoas. Sentadas. Sentadas. Aliás, Pedro, ontem eu gostaria de fazer uma observação, a começar essa pela charrete da moça, com todo respeito a ela, da veterinária, que você entrevistou ontem, mas, por exemplo, ela disse, olha, não, se a gente andar pela cidade, nós vamos verificar charretes carregando 4, 5 pessoas. É impossível, é o total desconhecimento dela sobre o que é charrete, é impossível carregar. Porque só tem 2 lugares, não tem onde ficar na charrete. Seria carruagem, não? Entendeu? Seria uma carruagem, ela está falando de outra coisa e não é o debate que a gente está fazendo. Fora, ali, Pedro, ela mostrou algumas fotos da festa de Bom Sucesso. Primeiro eu queria deixar claro que, de fato, existe um grande número de pessoas, de fiéis, que vão à festa de Bom Sucesso a cavalo e que vão de charrete lá, uma tradição histórica de quase 300 anos. Ela mostrou algumas imagens e me chamou a atenção um total desconhecimento, inclusive da questão veterinária. Ela mostrou uma imagem de um animal dizendo, olha, tá vendo esse cavalo? Falou para você ontem, esse cavalo está com a pata quebrada. O cavalo estava descansando o casco, porque quando ele descansa a pata, ele fica com o casco na ponta do casco para descansar, que é um movimento natural até que nós humanos fazemos. Agora, se ela que é veterinária não sabe disso, depois ela mostrou uma proteção que vai no casco, uma proteção preta, que é o emborrachado que vai no casco do cavalo, que é colocado para proteger. Ela disse, está vendo a ferradura que colocaram no cavalo? Então ela confundiu uma proteção de casco com uma ferradura. Então isso nos preocupa. Ali eu verifiquei o que está acontecendo na rede social. Tem muita gente falando que não sabe. Tem muita gente postando, Pedro, dizendo o seguinte, não, vai voltar, como se a minha proposta fosse que a partir da aprovação final da lei, as empresas de ônibus foram substituídas e o transporte coletivo na cidade vai ser feito por charrete. Não é verdade. O que a gente está propondo é o seguinte, passeio. O que é passeio? Final de semana. Aliás, chama a atenção daqueles que são defensores da causa animal, que são importantes na cidade a luta de vocês, mas vocês estão mirando em alguma coisa e não estão atentos no todo do problema. O Código de Defesa Animal permite os passeios. Ele permite em outro artigo. Eu estou pedindo uma alteração porque o artigo 60 ficou mal escrito. Então eu estou alterando o 60, mas se você for um pouco mais para baixo, no próprio 60, as cavalgadas, os passeios e demais atividades de caráter de integração lazer de animais de médio e grande porte poderão ser realizadas. Ou seja, não se trata de dizer, olha, vai ser proibido ou não. E tem muita gente para ganhar like, para ganhar curtida nas suas redes sociais, está publicando coisa que não é verdade. Então eu queria primeiro dizer, Pedro, para a gente diferenciar e começar a fazer o debate de forma mais efetiva. E ontem, por exemplo, olha, é um desconhecimento dizer, que eu até comentei aqui no bastidor, dizer o seguinte, não, a cavalaria da PM está tudo correto, lá é tudo muito bom, inclusive os cavalos são usados apenas no desfile. A doutora errou, e errou feio. E eu sou contra os cavalos Entendeu? da PM.
Sim, é questionável. Questionável se é necessário ou não Eu ter. acho que não. Os cavalos da PM são utilizados nos jogos de futebol, são utilizados em reintegrações de posse, são utilizados em grandes manifestações. Eu já enfrentei a cavalaria da Polícia Militar pelo menos 3 vezes em reintegrações em Guarulhos. Então é de um desconhecimento dizer isso, não é só no desfile, não é verdade que é só no desfile. Quando você propõe, Pedro, você diz o seguinte, o vereador, mas exatamente quem que você quer beneficiar? A quem que você está atingindo? Eu estou atingindo aquele que é dono de um cavalo, que é dono de uma charrete, que utiliza para realizar o seu passeio no final de semana. Eu quero beneficiar aquelas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pelas pessoas que moram nas regiões mais ricas e mais estruturadas da cidade, porque desconhecem que Guarulhos tem uma zona rural. O código diz que está proibido no perímetro urbano. Outro alerta a quem não lê o projeto. Na Paulo Facine não pode. Na Paulo Facine não poderia, porque está colocando como uma questão urbana. Então, ou seja, o código já trata sobre isso. E tem muita gente fazendo debate dizendo... Mas nós temos zona rural em Guarulhos ainda? Temos. Se você for no Água Azul, uma boa parte, o que é aquilo se não é zona rural, com um monte de plantação, com sitiantes? Mas eu digo legalmente, no zoneamento, acho que não temos mais, Aparece. Né? Tem parte do zoneamento que vai aparecer. Então, ou seja, esse desconhecimento da cidade leva a achar que a cidade de Guarulhos não tem mais esse tipo de cultura e continua tendo. Eu sou a favor de maus tratos? Não. Aquele que for pego, como ela mostrou fotos na festa de Bom Sucesso, eu gostaria que ela subisse num lugar que nós implantamos lá quando eu era secretário de Cultura, chamado Rancho dos Romeiros. Água para todos os animais, totalmente arborizada, é uma área pública, quase que do lado da Igreja de Bom Sucesso. Ela foi em um local que é algo irregular, que a gente chama de lagoa, que é a parte de baixo, que é uma parte que não tem autorização, ela deveria ter subido lá. E mais, Pedro, eu não gostaria aqui de entrar num debate furado, num debate que não levasse a lugar nenhum. Você dizer, não, vamos pegar, nós vamos ter uma cidade que está trocando bicicleta motorizada pelo cavalo. Chega a pessoa, dá o seu cavalo, dou o seu cavalo e troca por uma bicicleta. Primeiro ponto, a relação dessas pessoas com o animal não é financeira, não é de troca. Não vai resolver o problema, você chegar, não, eu vou te dar um bem com mais valor, porque o valor dele está na relação de amor, de carinho e de afeto com o animal. Não tem relação de velocidade, de querer chegar mais rápido, não se trata disso. Então essa troca é impossível. Vou dizer mais, se for cumprido da forma como alguns estão falando, o Departamento de Proteção Animal, o DEPAN, não tem estrutura nenhuma. O DEPAN não consegue cumprir com as suas obrigações mínimas, a começar pelo canil da GCM que não tem condição de funcionar, já deveria ter fechado, a começar pelas péssimas condições que alguns animais no zoológico estão passando. Seria correto, eu pergunto para as pessoas, o leão, que é um animal daquele porte, que tem toda aquela estrutura, viver enjaulado, num espaço daquele? Então, ou seja, são temas que são muito polêmicos, porém, Pedro, teve muita gente, muito amigo mesmo, que disse, vereador, será que compensa o desgaste? De repente, não é melhor fazer uma nota dizendo que não é isso? Eu falei, não, eu não posso mentir para as pessoas, eu estou dizendo, estou sendo sincero. Guarulhos deve procurar reafirmar suas identidades no plural e não sua identidade única. A identidade única de Guarulhos não é construção de prédio. A identidade única não é a tal modernidade de ter aqui o aeroporto. As identidades incluem o povo sertanejo, inclui o povo de cultura caipira e inclui o povo que anda de charrete no final de semana. Vereador Edmilson, só uma parte aqui. Na live, a Regina Gentil Brasileiro concorda comigo que legalmente não há mais zona rural em Guarulhos, ficou tudo urbano. Não sei se é por uma questão de IPTU ou não. Não. Existem zonas rurais, por exemplo, se você pegar uma parte do Cabo Sul, não existe lançamento de IPTU, porque você só pode lançar o IPTU se você tiver melhorias. Como é que você lança IPTU num lugar que está tudo de terra, que é um lugar extremamente arborizado, enfim, eu acho que existe aí mais... Eu quero tirar, o senhor fala que a raça está proibida, ótimo. O senhor, agora, a diferença entre charrete e carruagem, porque eu mesmo já andei. Eu andei em Nova York, andei na Colômbia, e em 4 pessoas puxado por um cavalo. E me arrependo muito disso, porque hoje em dia eu acho que eu sou contra. A charrete é somente para 2 pessoas? Somente para 2, não existe. Se você procurar, pesquisar... Aliás, eu sugiro, um dos artesãos, um dos principais do estado, um dos artesãos construtor de charrete, porque toda aquela estrutura é de madeira, feita no peso certo, feito com a madeira certa e tal, é de Guarulhos, na Vila Galvão. Eu convido ir lá e ter uma aula com ele, que é um senhor de 70 e poucos anos, ele vai explicar exatamente o que é. Essas coisas que eu estou dizendo aqui, não é coisa que eu vi num vídeo, sei lá, de alguém que tem um nome ou que está nas redes sociais, ou que tem milhões de seguidores, como é o caso que está acontecendo.
Tem gente que tem milhões de seguidores falando sobre a cidade de Guarulhos como se morasse aqui. E não mora. A Luísa Mel. Entendeu? E não mora. Então, ou seja, eu conheço essa realidade porque eu fui ver. Então, charrete tem essa diferença, Pedro. Se você vê uma charrete e vê uma carroça, você vai identificar. E ouso dizer, nós temos na cidade de Guarulhos mais tração humana em carroças, coletando material reciclável, do que a tração animal em carroças, coletando material reciclável, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Você vai passar, você vai ver um homem carregando uma grande quantidade de material, puxando ali o seu carrinho. Talvez aí cabesse a história de ir lá e ter um acolhimento, talvez transformar isso em algo motorizado e tal, porque a relação dele ali é uma relação de sobrevivência. Agora colocar, dizer, vai trocar o cavalo por uma bicicleta, Pedro, só para muita gente desconhece. Tem gente na cidade de Guarulhos que anda de charrete desde a época do bisavô, do avô, cuidando do animal. Tem gente que tem o animal como criação, não é do jeito que as pessoas estão imaginando, porque tem gente olhando e falando, não, tem charrete, é maus tratos. Está em cima de uma charrete, está maltratando, não é verdade. Ontem mesmo, na live que você fez, não, mas se a pessoa quiser andar dentro da sua propriedade, pode. Não é assim. Nós estamos falando de uma regra, se existe uma proibição, a proibição ela atinge outros elementos. O código, ele permite, inclusive, o estábulo, né, que a gente chama estábulo, mas na verdade aqui chama cocheira, pocilga, que são os ranchos da cidade que estão espalhados em vários lugares da cidade, cuidando de animais. E convido essas pessoas a visitar um dos ranchos junto com a gente, para poder verificar se existe maltrato. Maltrato tem que ser punido com rigor da lei. Maltratou o animal, seja um cavalo, seja um animal de pequeno porte, tem que ser apreendido o animal, tem que levar o animal para o DEPAN, mas tem que comprar ração para os animais, porque lá no DEPAN tem animal que a gente tem conhecimento, que foi, e eu denunciei à época, que ficou recolhido lá 20, 30 dias à base de água. Então, quando a pessoa mostra uma foto de um cavalo muito magro, que ela diz que é na festa de Bom Sucesso, porque não dá para confirmar, eu encontrei vários dentro do DEPAN. E o código diz aqui, é responsabilidade do departamento, inclusive, fornecer alimentação. E não está sendo fornecido. Vereador, me tira uma dúvida. Se eu tiver um cavalo, eu posso cavalgar ali na Paulo Facini? Pode. Posso? Não existe proibição. Por quê? Porque você vê como que é. Se focou tanto na história da charrete, porque no imaginar não é carroça. Vai ter aí, vai transportar pessoa, vai levar geladeira, vai levar fogão, vai levar saco de cimento. E colocou essa visão que não é a realidade do charreteiro na cidade de Guarulhos. Não é isso. Ao mesmo tempo que a lei permite. Se você tiver um cavalo, você vai poder andar pela Paulo Facini. Eu posso cavalgar na Paulo Facini? Pode. Outra coisa que disse lá, mas o cavalo no atrito com o asfalto, dependendo da região de terra que você for, mesmo o cavalo que esteja com a ferradura, tudo certinho, ele pode ter sim um problema ali, de uma pedra mais pontiaguda e tal, de se machucar, entendeu? Do que num solo mais uniforme. Bom. Então, ou seja, são dados que são técnicos, Pedro, desculpe me alongar, mas era importante que a gente colocasse isso aqui fora. Estes que estão nas redes sociais, que a gente tem feito uma pesquisa, que 90% são pessoas de outras cidades que não conhecem a realidade, eu convido para vir a Guarulhos, eu como vereador, para a gente entrar no zoológico, para a gente ir no canil, para verificar como é que está a situação. O vereador Geleia está criticando, o vereador Seminaldo votou contra. Né? Quem mais votou contra? Vereador Seminaldo, vereador Geleia e vereador Pastor Jaime. Pastor Jaime do Republicano, né? Ligado à Igreja Universal. O ex-vereador Rafa Zamproni está fazendo uma campanha muito forte. Fez uma postagem. Né? Ele colocou a foto de uma carroça. Então, mas aí estão postando foto de um animal morto e tal, dizendo como se a realidade fosse tudo em Guarulhos. O vereador Rafa, eu respeito muito ele, mas é bom lembrá-lo, vereador, que Vossa Excelência, em 2017, apresentou um projeto com alterações. Eu fui até o senhor, disse, vereador, podemos conversar sobre isso? Porque tem um grupo de cavaleiros que quer conversar. Levei ele até um rancho, ele esteve lá comigo e com a vereadora Sandra Gileno, e nós conversamos e ele fez uma alteração na lei dele, parecido com essa aqui. Então, às vezes, a busca por espaço na internet nos faz esquecer o que a gente fez anteriormente. Então, uma crítica que eu faço aqui. E outra coisa, Pedro, eu queria dizer aqui que nós temos, o prefeito, eu fiquei sabendo que vai ouvir os protetores, e tem que ouvir mesmo. O prefeito tem que tomar uma decisão ouvindo todo mundo. Mas nós temos uma associação de cavaleiros que é constituída há muitos anos em Guarulhos, que entre as suas prerrogativas, entre as suas funções estatutárias está a proteção animal. A Associação de Cavaleiros não está dizendo, nós não protegemos. Proteção animal. Tem ecoterapia sendo feita na cidade, beneficiando crianças, através dos animais e através da Associação dos Cavaleiros. Essa associação precisa ser chamada.
ela representa os cavaleiros para poder ser ouvida. Concordo plenamente, tem os dois lados. Entendeu? Tem que ouvir, é uma solicitação que a gente vai fazer ao Executivo Municipal. Agora, vereador Edmilson, eu conheço bem os bastidores da política de Guarulhos, eu acredito que o prefeito Guti vai vetar esse projeto. Qual vai ser o comportamento do senhor na Câmara? É o que eu disse, Pedro, não se trata de uma proposta que eu fiz para ganhar espaço na rede social. Eu tenho absoluta certeza, eu quero continuar defendendo que Guarulhos tenha as identidades, e não a identidade única, as identidades que permitam que o charreteiro tenha a possibilidade, com bons tratos, não maltratando animal. Eu não posso mudar, eu não posso chegar lá. Eu estou ouvindo o vereador dizendo o seguinte, mas agora eu vou mudar meu voto. Vereador, não tem problema você mudar o seu voto. A Márcia está entendeu? Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte, eu como autor, ficaria muito feio eu chegar lá e dizer, não, eu me enganei. Eu não me enganei, não. Eu sei o que eu estou falando e sei o que eu estou defendendo. E se essas pessoas mais simples, esse agricultor familiar, esse trabalhador das áreas rurais da cidade, que tem como lazer a charrete, eu não vou chegar para eles agora e falar, eu estou apanhando muito na rede social, eu vou lhe abandonar. Não, nós temos um compromisso que não é eleitoral, que é um compromisso que eu tenho certeza do que eu estou fazendo, até pelas minhas origens, de cuidar de animal, de bons tratos, mas de não fazer política com hipocrisia, que eu acho que infelizmente tem muita gente fazendo. Vereador, o Virgílio Rocha está perguntando aqui qual o tamanho dessa categoria de charreteiros em Guarulhos. O senhor tem dimensão, ideia? Virgílio, olha, eu vou chutar aqui pelo número que eu vejo quando tem o maior evento, por exemplo, que é lá em Bom Sucesso. Você pode colocar aí pelo menos umas 400, 500. Tá certo. E tem gente que acha que não tem que falar, não tem, onde que estão os cavalos? Aliás, se me permite, para não tomar muito tempo, Pedro, eu sugiro todos aqueles que querem ter uma opinião formada sobre isso, além de ler, além de pesquisar, além de verificar, porque ter um curso numa área determinada não diz tudo para a gente tem que conhecer um pouco mais a partir da realidade prática. Não que o curso não seja importante, os profissionais são extremamente importantes. Mas tem um filme chamado Alma de Cowboy, está na Netflix, foi lançado ano passado, no final do ano passado. Opa. Eu gostaria que vocês assistissem. Vou assistir. Trata dessa relação do cavalo com os negros dos Estados Unidos. E eu gostaria que quem pudesse assistir, Agora, vai dar uma dimensão. Vereador, quem é que vai fiscalizar se a charrete está levando no máximo 2 pessoas? Esse mesmo problema. Pedro, fisicamente não tem como pôr. Porque é difícil explicar. Aqui tá. não tem, física, porque é um banquinho que, na verdade, cabe em uma pessoa. A maior parte da condução da charrete, o charreteiro ele vem no meio. Entendeu? Na verdade, é um ali no meio. Se ele vier com mais de uma pessoa, ele já tem que ir para o cantinho. Na verdade, não cabem. Não tem como ter 3 pessoas. Para colocar, por exemplo, como a veterinária falou, para colocar 4, 5 pessoas vai ter que empilhar as pessoas. Não tem como, não tem parte de trás, não tem banco atrás. Aí seria uma carruagem, então. Aí é uma carruagem que nós não estamos debatendo isso, de fato, porque a carruagem, Pedro, tem uma outra questão. A carruagem ela é usada em muitas cidades turísticas, onde é para fazer fotografia, essa coisa toda. Então, ela é menor quantidade, mas mesmo assim a gente também não defende. Sabe por quê, Pedro? Porque pode ser, você vai colocar, sei lá, 5, 6 pessoas, vai ter um sobrepeso... 4, geralmente, 4. 4, né? Vai ter um sobrepeso desnecessário. Concordo plenamente. Bom, está aí a versão do vereador Edmilson Souza. Vamos aguardar agora a decisão do prefeito Guti e volta para a Câmara Municipal toda essa discussão, né? Vai voltar para apreciar o veto do prefeito e todos esses argumentos que nós estamos utilizando aqui, nós vamos utilizar lá e dizer que votei favoravelmente ao Código de Defesa Animal, fui um defensor do Código, continuo sendo defensor, mesmo achando que o Código está sendo letra morta, porque a Prefeitura não está dando a estrutura adequada para poder colocá-lo em prática. Na live, o Potiguar Bloch escreveu que lá no Nordeste os jegues foram trocados por motos, e os jegues foram abandonados à própria sorte. Isso é bem lembrado, Potiguar, porque na verdade em algumas regiões, é o que eu diria, isso não vai acontecer em Guarulhos, porque primeiro que quem é amante do cavalo, quem está com uma charrete, não vai trocar por uma moto ou por uma bicicleta, como disse a doutora lá. Mas mesmo se isso acontecesse, Pedro, aonde que serão colocados esses animais? A gente que pensa no bem-estar animal, vai levar ele para o DEPAN? Eu pergunto, mesmo para quem é protetor e para quem tem um animal de grande porte, você confia deixar o seu animal uma noite no DEPAN? Conhecendo a estrutura? É a pergunta que fica aqui para vocês. Obrigado pela presença, vereador Edmilson Souza. Sempre as portas abertas aqui para o senhor. Obrigado, agradeço aí o exercício do bom jornalismo e da gente poder falar, mesmo num tema que é polêmico, Pedro, mas é importante que a gente toque. Eu fui o único que te procurei, não? Sim. Sério? Sim.
Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo a famosa. As pessoas estão ouvindo a postagem de quem tem milhões de seguidores e repetindo isso. Entendeu? E agora, falar sobre a cidade, modéstia à parte, nós viemos para cá do Nordeste bem pequenininho, modéstia à parte, eu conheço a cidade, sei da realidade dessa cidade. Eu vou fazer até um pedido aos meus colegas jornalistas de Guarulhos que deem espaço ao vereador Edmilson Souza para dar a versão dele, né? Tá certo? Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado.